é Carissa Vieira e hoje eu vim falar do último episódio da 4ª temporada de The Handmaid's Tale. E eu preciso dizer que eu tenho alguns sentimentos conflitantes com relação a esse episódio. O primeiro sentimento conflitante que eu tenho é com relação à participação do Nick, mas eu vou falar um pouco disso depois. E o segundo sentimento conflitante que eu tenho é com relação ao final mesmo do episódio. Eu acho que faz sentido, principalmente porque a Margaret Atwood, ela fez o livro, né, Os Testamentos, e pra série chegar no que é Os Testamentos, enfim, ela precisaria fazer com que a June sumisse de certa forma. Mas eu achei meio desnecessário. Mas enfim, eu vou chegar lá. Vamos começar do começo, né? A gente no episódio passado descobriu que os Estados Unidos iam fazer um acordo com o Fred e ele passaria a ter imunidade. Ele ia deixar de ser acusado de todas as barbaridades que ele fez em Gilead. E isso obviamente enfureceu a June. Só que assim, isso não enfureceu apenas ela. A Moira ficou muito revoltada, a Emily ficou revoltada, na verdade todo mundo, né? Só que é bem interessante observar que logo de cara é a Moira que quer que a June vá pra Suíça e brigue com o Fred, e, enfim, se torne realmente o rosto contra, né, o Fred Waterford. Mas a June sabe que, assim, a justiça não tá do lado dela. Sabe? A justiça não é justa e aquilo ali é um jogo político. Um jogo político que, enfim, ela ia perder. E é aí onde as coisas começam a complicar, porque ela quer o Fred morto. E muito foi falado, né, nos grupos de fãs de The Handmaid's Tale, pessoas que gostam da série, até aqui nos comentários, que a probabilidade seria do Fred acabar a temporada morto. E o que acontece é que a June vai visitá-lo, eles conversam, ele tem o desplante de dizer que sente falta da Offred, ele pede desculpa por ter afastado ela da filha dela, e eu achei muito interessante o discurso dele, porque é uma aberração. Ele fala como se de fato ele acreditasse nas coisas que ele diz, e eu fiquei até pensando, gente, será que é assim que vários homens que fazem coisas horríveis, que cometem atrocidades, eles funcionam? Eles realmente contam uma mentira tantas vezes que eles começam a achar que é verdade? Porque é muito isso com o Fred, né? Ele conta aquelas coisas absurdas e parece que ele acredita. Então, é isso. Ele repetiu aquele discurso tantas vezes que parece que um lado dele realmente acha que ele não é uma pessoa tão ruim. Então é muito curioso isso, sabe? É aquilo, né, de que pessoas ruins, elas nunca se veem como pessoas ruins. Elas fazem as coisas horríveis, elas acabam com o psicológico, com a vida de várias pessoas, mas elas sempre acreditam que elas fizeram o que precisava, que foi por uma causa maior, ou que simplesmente, enfim, eu sou um cara legal. A gente conversou muito sobre isso no vídeo sobre Promising Young Woman, né? Que é o filme, enfim, dos caras legais que não são nada legais. E que, na verdade, é algo muito recorrente dentro da nossa sociedade. Então, enfim, eu fiquei me questionando isso com relação ao Fred, sabe? Porque ele parece realmente ter essa visão sobre si mesmo. E antes de continuar falando sobre o que aconteceu com o Fred, eu preciso comentar algo que talvez acabe indo para a próxima temporada, que é a Serena Joy. E assim, ela falou com o Mark Tuello e disse um monte de coisa, fez um monte de exigências e no final ele só diz assim, você realmente vai voltar para ele? E eu não sei se você assistiu todos os meus vídeos da temporada, mas eu cheguei a comentar que eu não acreditava que o filho da Serena fosse do Fred. E eu sempre acreditei que ele fosse do Mark Tuello. Mas a temporada inteira passou e nada foi dito a respeito. Mas, honestamente, o jeito que eles tiveram aquele diálogo, ele parece um cara meio interessado, sabe? E eles têm uma intimidade que, enfim, ninguém tira da minha cabeça que a Serena transou com o Mark Tuello e que provavelmente a criança
é dele. Ele pode até não saber que a criança é dele, mas assim, ai, gente, perdão, eu posso estar viajando demais, mas eu realmente acho que teve alguma coisa entre a Serena e ele. O jeito que eles se olham, o jeito que ele fala como se ele conhecesse ela com um certo tipo de profundidade. E eu nem tô falando de profundidade no sentido de, nossa, ele conhece ela sexualmente, não. É como se eles tivessem tido algum tipo de intimidade, sabe? Conversas mais profundas. Eu posso estar viajando. Mas, enfim, eu realmente acho que eles tiveram alguma coisa. Eu acho que o Mark Tuello, ele tá interessado. E, enfim, é isso, sabe? Mas, até então, não temos nenhuma resposta a respeito disso. Mas eu vou esperar pela próxima temporada pra gente ver se eles vão falar sobre isso. Voltando para toda a situação da June com o Fred, que na verdade foi o grande motor do episódio, né? E que, enfim, acaba sendo uma situação que com certeza vai modificar muita coisa na próxima temporada. A June, ela ficou muito mal com toda a situação. E aí eu acho muito interessante como parece que, tirando a Emily, ninguém entende ela. Cada um teve seus próprios sentimentos com relação a isso. A Moira ficou muito revoltada, a Rita só quer se ver livre dele. Inclusive a Rita tendo várias dificuldades, né, pra deixar os hábitos, né, que ela criou em Gilead, o hábito de servir as pessoas e de ser, de fato, uma pessoa livre. Enfim, ela disse que tá trabalhando com a terapeuta dela e isso já é muita coisa. Mas é interessante como só quem entende o que a June tá sentindo é a Emily. E pra mim vai muito do que eu falei em outro vídeo aqui, né? A Moira, ela foi treinada pra ser Aia, mas ela acabou no Jezebel. A Emily, ela foi Aia e ela passou por todas as atrocidades que as Aias passaram ali em Gilead. Então, ela foi violentada várias vezes, ela viu aqueles homens saindo, enfim, impunes, e ela entende o ódio que a June tá sentindo. Então, é muito interessante, né? Como parece que a June só consegue conversar sobre a situação de verdade com a Emily. Porque a Emily entende o que tá acontecendo ali dentro da June. Inclusive, tem um momento muito interessante, né? Quando a Emily pergunta a June o que é que ela queria que ele sentisse, sabe? O Luke até olha meio alarmado, assim, mas é aquilo. A Emily sabe, a Emily compartilha da mesma revolta, do sentimento de raiva. Lembram que no episódio anterior ela chegou a dizer, né, que ela se sentiu feliz, ela se sentiu bem e satisfeita quando a tia se matou. Porque ela, enfim, viu aquelas pessoas fazerem tantas atrocidades que o ódio tá ali dentro dela. E é isso que Gilead transforma as pessoas, sabe? Faz com que pessoas que antes eram boas, elas percam um pouco dessa bondade, porque como ser completamente bom, a gente já não é. O ser humano não é completamente bom, independente da situação, mas imagina numa situação tão extrema, sabe? Com tanta violência, com tanta maldade. Então, eu tenho minhas questões, mas eu acho que o ódio que a June e que a Emily sentem é totalmente justificado, sabe? Por mais horrível que seja. E aí o que acontece é que mesmo a June sentindo muita culpa, ela chega a dizer pra Emily, né, que ela queria ser uma boa mãe, queria muito deixar tudo isso pra trás. Mas de fato, como deixar pra trás, sabe? Como deixar o Fred escapar impune? Enfim, e ela não deixa. Ela vai atrás do Mark Tuello e faz ele se encontrar com Lawrence e acaba que fazem uma troca. Várias mulheres que estão lá em Gilead como prisioneiras, elas voltam para os Estados Unidos, né? Vão para o Canadá, na verdade, e o Fred passa a ser, enfim, propriedade do Canadá. Só que o que acontece é que o Lawrence chegou a dizer a June que nada do que Gilead fosse fazer com o Fred ia trazer essa paz para ela, ia ser o suficiente. E o que ela faz é se juntar com várias mulheres e preparar um momento bem trágico pro Fred, onde ele vai sentir o medo que ela disse que sentiu
quando tiraram a filha dela, quando capturaram ela. Quando o Fred chega ali, né, na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, o Lawrence tá lá pra, enfim, recebê-lo. E, nossa, que diálogo, né? O nível de hipocrisia daqueles dois homens, assim, me impressiona. Só que o que acontece é que o Nick chega e diz que, enfim, os olhos estão capturando o Fred e ele agora vai ter que lidar com eles. E é muito interessante ver o Fred desesperado falando, son, né, filho. Ele sempre tratou o Nick, né, muito bem e tal, né, homens. E aí é interessantíssimo quando a June aparece e ele fica horrorizado. E aí é o momento onde eu tenho, assim, sentimentos contraditórios, porque eu já reclamei muito de como The Handmaid's Tale tem uma romantização do relacionamento da June com o Nick, mas nesse momento, nossa, eu me realizei vendo ela beijar o Nick só pela reação do Fred, sabe? Foi muito clichê de filme, mas é incrível, assim, tipo... Sabe, o protagonista que é enganado durante todo o filme e aí no final seu interesse amoroso vai e se beija com o seu inimigo e ele descobre que assim, nossa, eu fui feito de trouxa todo esse tempo. E a reação do Fred pra mim foi muito essa, sabe? E é maravilhoso ver o Fred se dando mal. Por mais que eu ache que, a partir do momento que a June aparece ali e todas aquelas aias, né, que enfim, deram cabo do Fred, ele tá morto, elas mataram, ele apanhou até a morte. E assim, não foi a primeira vez que aquelas mulheres fizeram isso acontecia lá em Gilead, né? Então, assim, é algo que já tá muito dentro delas, elas viveram tanta violência que agora elas estão lidando com essas pessoas, né? No caso, o Fred, né? Com essa pessoa que fez tanto mal ali em Gilead, com violência também, né? Então, elas deixaram de ser presas para se tornarem os predadores. E é muito complicado isso, assim. Eu entendo ao mesmo tempo que eu fico me perguntando como vai ser de agora em diante, sabe? A June, inclusive, vai se tornar algum tipo de... enfim, justiceira, não sei, porque o que acontece é que ela volta ensanguentada pra casa. Eu fiquei até me perguntando por que ela não se limpou e aí depois ela foi pra casa, ou chegou em casa e foi direto se limpar e fingir que nada acontece, né, que nada tinha acontecido. Mas não, ela vai se despedir da Nicole e ela chega pro Luke e diz assim, eu sei, e eu só preciso de 5 minutos com a filha. E é isso, ela vai embora. Mas ela vai pra onde? Ela vai fazer o quê? Eu acho que ela vai lutar contra a Gilead. Mas, assim, é muito bizarro pensar que, depois de tudo, a June vai abrir mão da própria filha. Do Luke eu entendo, eles já não estão na mesma frequência. Não tem como ele estar. Inclusive, é o que acontece muito com o Nick. O Nick entende o que ela passou ali. Por mais que ele tenha feito coisas absurdas, eles vêm, né, daquele lugar que é horrível, onde as situações extremas é o que eles vivem, né? O absurdo, o extremo, a violência constante. Ele entende que aquela mulher que tá ali, ela é uma mulher cheia de traumas. E por mais que ele faça coisas horríveis, ele meio que se tornou um parceiro para ela ali dentro. Então, é isso. Já o Luke, ele quer, de certa forma, a June de antes. E ela é impossível de existir mais. Porque depois de tudo que aconteceu, é outra June que existe. Então, eles estão em tempos muito diferentes, sabe? O Luke, ele tem mais afinidade com a Moira, que antes eles nem tinham tanta afinidade assim, eles brigavam muito e tal. Mas agora, eles têm mais afinidade do que a June com o Luke, inclusive a June com a própria Moira. E então eu fico me questionando o que é que vai acontecer agora, porque é isso, a June tá dando adeus à própria filha e ao marido, né? E é isso, eu acho que ela vai lutar contra a Gilead, mas eu realmente gostaria da June fora de Gilead. Eu não queria ver ela de novo, sabe? Dentro de Gilead, blá, 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 blá. Não faz nenhum sentido. Então, eu não acho que a série vai por esse caminho. Eu acho que ela vai continuar no Canadá. Mas, provavelmente, ela vai, enfim, se esconder. Enfim, ela vai estar longe da família, né? Então, tô curiosa, um pouco frustrada.
Mas acreditando que é isso. Agora a gente vai ver um caminho para o que tem no livro Os Testamentos. Eu não vou dar spoiler do livro aqui. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre. Mas é isso, assim. Eu realmente acredito que agora a gente vai ver um grande encaminhamento para outras narrativas dentro de The Handmaid's Tale. Não estou dizendo que a gente não vai ter mais a June como protagonista. Não, eu acho que sim. Mas eu acho que a próxima temporada vai ser exatamente esse caminho para uma nova história, que é a história dos testamentos, que é narrada por outras 3 personagens anos depois de tudo que acontece em The Handmaid's Tale. Então, é isso. Tô curiosa, mas eu ainda tô digerindo esse último episódio. Não foi exatamente um episódio de fácil absorção. Então, comenta aí o que é que você achou, se você tá com expectativas para a 5ª temporada, se você acha que essa 4ª temporada foi boa. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E é isso. Tchau!